Laboratório Nacional de Luz Síncrotron a 100 quilômetros da capital de São Paulo. A equipe da Univesp TV, encarregada de falar da física da luz, não poderia deixar de vir até aqui. Toda esta instalação existe só para fabricar luz. Luz entendida como radiação eletromagnética. A parte do meio é o booster, a parte externa é o anel de armazenamento. A radiação está sendo gerada, então? Por dentro, está lá dentro dessa parede de concreto, que é uma parede de proteção radiológica. Harry Westphal é o vice-diretor do laboratório e vai contar daqui a pouco que o que o anel armazena são elétrons de alta velocidade. Elétrons em aceleração são matéria-prima para fabricar luz. É bom saber já que a luz que o síncrotron fabrica é principalmente do tipo invisível, aquela que a gente não vê e muitas vezes precisa de proteção radiológica contra ela. No entendimento da física contemporânea, se o assunto é luz, visível ou invisível, o fóton estará envolvido. Muito da andança de nossa equipe resultou de seguir os fótons que pesquisadores criam nas condições controladas dos laboratórios. O síncrotron, por exemplo, é um laboratório para a criação controlada de raios-x e ultravioleta, principalmente. Se você incide uma luz polarizada numa direção... Aqui a gente trabalha em comprimentos de ondas, tanto no infravermelho, então que seriam comprimentos... Eu pego a luz verde, interajo com a matéria, que por acaso gosta de reproduzir aquilo. E o segundo laser, ele vai medir alguma mudança na amostra. E a maneira como ela volta para o estado de menor energia tem esse comportamento aí, um decaimento exponencial. Para Cássia, Tereza, Tiago, Vanderlei e René, a luz é ferramenta para descobrir sobre a matéria viva e a matéria bruta. Adriana escuta certos fótons que atravessam o espaço sideral para observar lindas explosões solares. Na atmosfera do Sol também acontecem fenômenos. Por exemplo, essa explosão, essa que está sendo mostrada aqui, em 21 de abril de 2002, e essa explosão também vai emitir luz em todo o espectro eletromagnético. Para quem ainda não conhece, falta apresentar Luiz Nunes de Oliveira, professor da USP e responsável pela disciplina Luz e Ondas Eletromagnéticas no curso de licenciatura em Ciências da USP Univesp. Preste atenção no tamanho da haste, para a gente ter uma boa ideia visual de como ela é. Veja, se eu trouxer o ímã para perto da televisão, veja como distorce a imagem, né? E aparece aqui uma imagem do campo magnético. Temos também o ciano. Onde é que está o ciano? O ciano está entre o azul e o violeta. E o verde. Entre o azul e o verde. Luz é pauta extensa e complicada. Por isso, melhor voltar já à fábrica de fótons. Ele é composto basicamente, quase todo o acelerador síncrotron é composto por 3 pedaços. Né? Um acelerador linear, né, que recebe elétrons, que são partículas elementares, a partir de uma que a gente chama um canhão de elétrons, basicamente filamentos aquecidos que emitem essas partículas elementares elétrons. Elétrons, partículas de carga elétrica negativa, muito leves, fáceis de acelerar. A velocidade desses elétrons é praticamente a velocidade da luz. Né? A diferença é muito pequena para a velocidade da luz. Então, em geral, aqui dentro nós temos elétrons relativísticos, eles estão viajando na velocidade da luz, praticamente. Né? Fáceis de acelerar. No nome síncrotron, a palavra elétron está combinada com sincronização. O elétron é partícula elementar, como disse o Harry. Já o próton não é. Por que não será assunto de outro programa, não deste. Continuando. Aí existe um acelerador linear, né, que acelera essas partículas a altas velocidades. Depois disso, essas partículas elas vêm para esse acelerador menor, aquele pequeno círculo, que não é bem um círculo, mas aquela coisa oblonga ali no meio. É o que a gente chama de booster. Né? É o síncrotron booster, o princípio de funcionamento é praticamente booster igual. É a palavra em inglês. É a palavra em inglês, aumentador de energia, exatamente. Então ele aumenta um pouco mais a energia dos elétrons e depois eles são transferidos para o anel síncrotron, o anel de armazenamento que a gente diz. A parte do meio é o booster, a parte externa é o anel de armazenamento. A radiação está sendo gerada então? Por dentro, está lá dentro dessa parede de concreto, que é uma parede de proteção radiológica.
Até aqui tratava-se de produzir os elétrons e depois de aumentar a velocidade deles. Agora é que vem a produção da luz propriamente dita. Através de dipolos, que são essencialmente ímãs, nós temos 12 dipolos, eles são guiados através dessa trajetória curva. Então, ele passa por trechos retos e nos vértices desses trechos retos tem um dipolo que faz com que ele curve e desvie a trajetória. Por cada vez que eles passam por dipolo, eles são acelerados. Né? É uma aceleração circular, na verdade, né? Eles são acelerados perpendicularmente ao seu movimento e toda a carga acelerada ela emite radiação eletromagnética. Está aí a geração do campo eletromagnético. Harry tem muita familiaridade com o assunto, já trabalha aqui há 10 anos. Mas para nós é tudo novo quando se trata do nascimento de fótons. Melhor recorrer ao Luiz Nunes. O Harry, no laboratório de luz síncrotron, ele me disse que os elétrons são, o que altera a trajetória dos elétrons são ímãs que tem dentro do anel de armazenamento, que ele chama. A teoria é que um elétron, quando passa de um campo magnético, é como se ele tivesse amarrado numa corda, e então ele faz uma trajetória curva. Mas falar é fácil. Eu quero mostrar para você como isso daí funciona na prática. Esse aparelho é um tubo, né? E nós temos aqui 2 contatos elétricos, ele está ligado num transformador que eu acabei de ligar, e esse tubo no momento não está fazendo nada porque ele está cheio de ar. Então eu vou ligar aqui uma bomba. Tá, isso que apareceu é o efeito dos elétrons que estão dentro desse tubo sobre o ar rarefeito que está aí dentro. Está rarefeito por causa da bomba de vácuo. Esses elétrons vieram de onde? Esses elétrons querem ir de uma extremidade para outra, porque tem uma diferença de potencial. Tem uma diferença de potencial entre os dois extremos. O elétron sempre quer ir de um potencial mais alto para o mais baixo. Então, ele está fazendo esse movimento e a corrente aqui é alternada, então ele fica indo e voltando. O que nós estamos vendo aqui é um síncrotron sem campo magnético. Nós estamos vendo o elétron correndo de uma ponta para outra, como corre no síncrotron. Isso, na parte do acelerador linear. Que acelera essas partículas a altas velocidades. Depois disso, desse acelerador linear, que ele fica aqui, no nosso caso, ele é subterrâneo, a gente não enxerga ele daqui. Né? Essas partículas, elas emergem à superfície e vêm para esse acelerador menor, aquele pequeno círculo, que não é bem um círculo, mas aquela coisa oblonga ali no meio. Agora vamos ver o efeito do campo magnético. Então, para isso, eu tenho aqui um ímã, nome científico é dipolo magnético, ou magneto, que é um ímã moderno, ele é feito de neodímio, uma liga de neodímio, então ele é muito forte. Vocês podem ver que ele atrai um clipe de papel de longe, e se eu grudar numa moeda, aí depois é até difícil de arrancar. Então, com esse ímã, que tem um campo magnético forte, eu vou tentar desviar a trajetória desses elétrons. Veja que eles estão quietinhos ali, mas agora, quando eu trago o ímã para perto do tubo, eu vejo trajetórias coloridas aqui na beira do tubo. O que está acontecendo é que os elétrons não estão mais indo em linha reta de uma ponta na outra, eles estão agora sendo empurrados pelo ímã, pelo campo magnético do ímã, e, portanto, tem uma trajetória curva. Tá aí, para a luz aparecer, precisa de campo magnético, do ímã e de campo elétrico. Os elétrons bem rápidos, mas... Como é que você sabe que tem elétron aqui dentro, professor? Eu estou vendo luz que está saindo aí. Essa luz aí, só quem pode estar emitindo são elétrons. Por quê? Porque se eu tenho uma luz, porque eu tenho cargas elétricas que estão sendo aceleradas. Então aqui nasceram fótons, porque tem luz. E essa é uma fábrica pequenininha, modesta, uma microempresa que fabrica fótons. Nesse caso, o síncrotron seria uma espécie de vale do Rio Doce da produção de fótons. Repetindo. Cada vez que eles passam por dipolo, eles são acelerados. Né? É uma aceleração circular, na verdade, né? Eles são acelerados perpendicularmente ao seu movimento. E toda a carga acelerada, ela emite radiação eletromagnética. Está aí a geração do campo eletromagnético. Ou seja, a geração de fótons. Essa aí é a Terra jogando fótons para nós, professor. Exato. Na nossa direção. Ela está devolvendo para nós os fótons que ela recebe do Sol. Exatamente. Isso é o que o Sol vê quando ele olha para a Terra. Então, veja aquele raio de luz que saiu do Sol, ele saiu em todas as direções. Isso.
e só um pedacinho dele que chegou na Na Terra. Terra. Isso significa que a Terra recebe uma fração muito pequena. Da luz e da energia toda que o Sol joga no espaço sideral. Exatamente. E isso é muito bom, porque se nós recebêssemos toda a luz que o Sol joga, nós estaríamos literalmente fritos. É muita energia, professor? É muita energia. A humanidade usa apenas 1/10 milésimo da energia que vem do Sol. Se nós olharmos para essa esfera que aparece em volta do Sol... Tá, essa esfera que, digamos, representa a luz e a energia se expandindo em todas as direções. Exato. Essa esfera contém toda a energia que o Sol mandou para o espaço. Tá. Nós só recebemos o que está nessa pequena fração. Imagino que tem a ver com o tamanho da Terra, com o raio da Terra. Tem a ver com a área que o Sol vê quando olha para a Terra. Isso é fácil de calcular. A conta feita dá menos que 1 bilionésimo da energia que o Sol. Mancha solar é uma região na superfície do Sol onde existe uma grande concentração do campo magnético. E isso faz com que essa região fique mais fria do que o resto. Então, ao invés de estar uma temperatura de uns 6.000 graus, vai estar a 4.000. E por isso, então, emite menos luz e acaba ficando relativamente mais frio. Adriana é astrofísica e seu interesse científico é o Sol. E justamente ali, como eu tenho bastante campo magnético, a energia, o campo magnético, eles podem se reconfigurar e se reconectar em uma configuração, né, de menor energia, e quando libera essa energia, se acelera partículas, e essas partículas aceleradas, então, que é isso que nós estamos vendo aqui, vão produzir toda essa emissão. Isso que a gente está vendo aqui é mais ou menos em tempo real, tá? Quer dizer, um pouquinho mais rápido que a gente pode ver aqui, né? Mas uma explosão solar dura aí da ordem de minutos até no máximo horas. Eu acho que já vi essas alças. Por que a televisão está ali, professor? O que a televisão tem a ver com isso? Parece ou não a figura da explosão solar? Deixa eu fazer, professor. E essas linhas aqui, elas são as linhas do campo magnético, hein? Entrando na televisão, em volta deles os elétrons fazem uma trajetória circular. Os elétrons estão submetidos a estas linhas de força do campo, é Eles isso? estão submetidos à linha de força do campo, então a trajetória deles é distorcida. E aparece aqui um padrão que nada mais é do que uma imagem do campo magnético. Nós estamos vendo a imagem do campo magnético. O campo que tem lá na superfície do Sol é da mesma espécie do que o que tem aqui na televisão. Adriana retoma a palavra, mas para falar do núcleo do Sol. Lá nasce um número não calculado de fótons. O Sol produz essa luz, assim como as estrelas que a gente vê de noite, né, no céu. É o mesmo mecanismo que as estrelas produzem, que é através da fusão nuclear, né, efetivamente de 4 núcleos de hidrogênio, ou seja, 4 prótons, e esses núcleos então são fundidos para formar um núcleo de hélio, que é composto por 2 prótons e 2 nêutrons. E essa aí é a fonte da energia do Sol, professor? É a fonte da energia do Sol e é a fonte da nossa vida, porque tudo que nós recebemos vem do Sol. Do Sol e das estrelas, mas para nós aqui o que importa mesmo é o Sol. Como é que acontece isso? Porque essa fusão nuclear é uma coisa que a gente não conseguiu fazer muito na Terra ainda, né? Não. É um assunto de pesquisa muito interessante. Pois mas é. A fusão nuclear acontece no Sol porque lá as condições são muito diferentes das que a gente está acostumado a ver aqui na Terra. O Sol é enorme, né? Mas ele é quase que todo constituído de hidrogênio e tem um pouco de hélio também, mas principalmente é hidrogênio. Só que esse hidrogênio não é como o que a gente vê aqui na Terra, porque quando você está lá no Sol, você está numa temperatura altíssima. Perto do centro do Sol, a temperatura é 15 milhões de graus. Nessa temperatura, um elétron não consegue ficar grudado no átomo, ele se solta do átomo facilmente. E então, o que você tem no centro do Sol é um enxame de cargas positivas, que são os núcleos dos hidrogênios, e os elétrons que eles perderam. Estão todos lá voando um em torno do outro. De vez em quando, o que acontece é que 4 desses átomos de hidrogênio se juntam para formar um núcleo de hélio. Quando acontece isso, a massa dos ingredientes é maior do que a massa do produto final. Do produto final. Do que cozinhou ali no Sol. Pareceria violar a lei de Lavoisier, mas não viola, porque
o excesso de massa vira energia. Isso é aquilo que o Einstein nos diz, energia é a mesma coisa que massa. Ou então, nas palavras de Adriano, a massa do núcleo de hélio é menor do que a massa de 4 prótons, é de 0,7% apenas, mas isso pela famosa equação de Einstein, E igual a mc², resulta então na produção, na liberação de energia. E essa energia então acaba, né, sendo, ela sai na forma de um fóton, né, que nada mais é do que uma onda eletromagnética. Só que é uma onda muito energética, né, com comprimento de onda muito pequeno e cai, né, na faixa de raios gama do espectro eletromagnético, que são ondas mais energéticas ainda do que o raio-x. Esse assunto de comprimento de onda e espectro eletromagnético é do próximo bloco. Agora o Astro Rei requereu ao Univesp TV mais tempo no ar. Sabe como são os poderosos. Com base nisso, sabendo a velocidade da luz, é muito fácil de calcular quanta energia é liberada nessa reação. E aí libera na forma de fóton. Aparece um fóton, só que de não muita é energia. Exatamente, não é um desses fótons que a gente está acostumado a ver também. Não é esse que estão aqui. Lá tudo é diferente. Então, esse fóton ele tem uma energia de 26 megaeletronvolts. Esses que nós estamos vendo aqui tem eletronvolts. Tá, 3, 4, 5, tá. Mas lá no Sol você tem megaeletronvolts, quer dizer, tem 10 milhões de vezes mais energia do que esse que nós estamos vendo aqui. Eletronvolt é outro assunto que fica para mais adiante. Adriana. Uma vez produzida então essa radiação, ela começa a se propagar para a parte mais externa ao longo das camadas do interior do Sol. E o que acontece é que nesse processo o raio gama vai sendo absorvido e reemitido e absorvido e reemitido até chegar na superfície do Sol, que a gente chama de fotosfera. Esses fótons, eles querem sair do lugar onde eles foram produzidos. É muito difícil, porque a densidade lá no interior do Sol é imensa. Nós estamos falando, tudo isso está se passando lá no centro do Sol. Muita temperatura, muita densidade, hidrogênio sem elétron e um pouco de hélio. Exatamente. O fóton é criado e ele quer escapar, mas ele quase não consegue andar, porque logo em seguida ele encontra um outro núcleo de hidrogênio, muita massa e, portanto, muita aglomeração de então o fóton ter que bater, ele bate em alguém. Ele bate em alguém, ele é absorvido. Né? E aí, dali a pouco, ele é reemitido. Dali a pouco ele é absorvido, depois reemitido. E nem sempre na mesma direção. Primeira vez ele estava indo para frente, aí é emitido para trás, depois vai para frente e para trás. Então é esse passo de caranguejo aí que faz com que ele demore um tempo enorme para chegar até perto da superfície. Nesse processo, o raio gama vai sendo absorvido e reemitido e absorvido e reemitido até chegar na superfície do Sol, que a gente chama de fotosfera. É um processo bastante demorado, demora da ordem de 100 mil anos até 1 milhão de anos, né? E é o caminho de bêbado, né? Essa eu não sabia. 1 milhão de anos para o Sol lançar um fóton. O Sol tem 700 mil quilômetros de raio. Então, depois de andar 500 mil, falta ainda 200 mil para chegar. Aí quando chega nesse ponto, aí a densidade já baixou. E aí os fótons ainda tentam levar a energia, mas é mais eficiente aparecerem bolhas de calor, de matéria, né? O hidrogênio, o hélio que está ali, sobe então à superfície como uma bolha que se forma no fundo de uma panela, sobe na água que está fervendo. Tá? E é isso que leva o calor então para a superfície. Agora, quando acontece isso, a bolha cresce e a temperatura baixa. Então, nos 200 mil quilômetros finais, a temperatura baixa de 1 milhão, 2 milhões de graus para 6 mil graus, que é a temperatura da superfície. E aí os fótons não são mais, já não tem mais tanta energia assim, não é isso? Energia a 6 mil graus corresponde a alguns eletronvolts. Hora de mudar de assunto e de bloco. Voltamos já. O Luiz falou que a energia do Sol que chega à Terra é só um pedacinho do que emite o Astro Rei. Da ordem de 1 bilionésimo de toda a energia do Sol, ele calculou. No verão de São Paulo, dá para apreciar a enormidade do Sol. Só essa parte bem pequena esquenta e ilumina bastante, na distância de 8 minutos-luz que estamos dele.
8 minutos é o tempo que os enviados especiais da energia, os fótons, levam para vir do Sol até a Terra. Luz, energia, calor. O fóton está envolvido com todos esses três. Além de berçário, o Sol também é plataforma de lançamento de fótons. Tudo contra os fótons. Professor, o que nós vamos fazer com essa haste? Nós vamos demonstrar o efeito da refração da luz. Para isso nós precisamos, Mônica, de dois meios. Nós precisamos do ar, que está aqui em volta de nós, e precisamos de água. E para isso nós estamos aqui na beira de uma piscina. Temos aqui a piscina. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar colocando a haste dentro da água. E vamos mostrar visto do ar e visto da água. Preste atenção no tamanho da haste, para a gente ter uma boa ideia visual de como ela é. Agora, a hora que eu colocá-la na água, e eu estou colocando na posição vertical, você vê que a parte dela que está dentro da água parece mais curta do que quando estava aqui fora. Para quem está embaixo d'água, para o Renato, que está no índice de refração maior, quer dizer, a velocidade da luz é mais baixa. Ele está vendo a gente na posição que nós estamos aqui para o câmera fora do ar ou não? Tá bom. Nós, como estamos fora da água, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo dentro da água como sendo mais baixo. Tudo parece achatado na vertical. Ele tem exatamente a visão oposta. Então, ele nos vai ver espichados. Né? Ele está nos vendo apenas mais altos. Nós vamos parecer mais magros do que somos realmente. Né? Isso é um ponto positivo. Né? E mais altos. Né? Quando a gente tira da vertical e coloca uma posição mais inclinada, aí a coisa muda. Porque como a haste é achatada na direção vertical e não na direção horizontal, então o ângulo que ela forma parece que mudou. E o Renato lá dentro, a parte da câmera que está dentro da água, está vendo tudo ao contrário. Né? Então, professor Luiz, me diga uma coisa. Quanto tempo a humanidade levou para entender isso? Essas coisas começaram a ficar claras. Porque essa coisa é muito evidente, né? Quer dizer, a humanidade, as pessoas olhavam isso. Essa preocupação a gente já sabe, ela vem lá do tempo dos gregos antigos. Isso, e é possível porque é uma que coisa óbvia. Por que será, né? A gente olha assim, é uma coisa intrigante, né? Porque será que fica torto. Exatamente. Mas quando foi que a gente chegou no entendimento da física do fenômeno? A física foi sendo compreendida ainda no século XVII, mas lá no finalzinho, por volta de 1660, por aí, é que o Newton deu uma explicação baseada no conceito que ele tinha da luz. E o conceito que ele tinha é que a luz era constituída de partículas. Tá bom. Que naquele tempo não tinha nomes, hoje em dia a gente chama de fótons. Tá bom. No mesmo período, apareceu um outro físico holandês, Huygens, que tentou explicar o mesmo fenômeno partindo do princípio de que a luz é uma onda. E os dois, cada um a seu modo, conseguiram explicar. O livro de Newton sobre a luz vista como partícula, ótica, é de 1686. E o livro de Huygens, Tratado sobre a Luz, Luz como Onda, é de 1690. A primeira pessoa que fez isso que nós estamos fazendo aqui foi o Newton, não foi, professor? O Newton é uma pessoa muito criativa e ele, quando começou a estudar a refração, ele percebeu que tinha alguma coisa que tinha a ver com a cor. A luz refratada pelo prisma é importante na história da ciência, não é, professor? Ela foi a base que o Newton usou para fazer a sua teoria das cores, que no fundo é uma teoria da radiação eletromagnética no visível. Mônica, quantas cores você está vendo aí? Eu estou vendo um vermelho, um alaranjado, acho que um pouco de amarelo, aí um verde, um azul e um violeta, não é isso? Tem todas essas daí, mas temos também o ciano. Onde é que está o ciano? O ciano está entre o azul e o violeta. E o verde. Entre o azul e o verde. A mistura dos dois, mas por menos conhecido, mas muito importante. Por questões históricas, popularmente ficaram conhecidos como as cores do arco-íris. As 7 cores do arco-íris. As 7 cores do arco-íris. Na verdade, o arco-íris, e o que nós estamos vendo aqui, que é a luz refratada por um prisma, tem uma infinidade de cores. Professor, aquela cor ciano que você estava me mostrando ali fora, que você mencionou, é essa aqui. Você disse que era entre o verde e o azul. É esse comprimento de onda aqui? Exatamente. E ele está numa frequência que nós
podemos ver aqui nessa tabela de cima, de 600 terahertz, que é a unidade que a gente usa para expressar a frequência no visível. Tá, legal. Então tudo isso daqui está em terahertz. Em terahertz. Eu posso dizer também que ele tem um comprimento de onda que está aqui por volta de 500 nanômetros, que é a unidade que a gente usa para expressar comprimento de onda. 10 a menos 9 metros. 10 a menos 9 metros. Tá bom. Conforme o prometido, apareceu o comprimento de onda, acompanhado de sua parceira, a frequência. Comprimento de onda pequeno, frequência grande, energia grande. Ou eu posso falar da energia dos fótons. Tá, então as energias do fóton no visível variam entre 1,6 eletronvolt até 3,1 eletronvolt. E o oceano está aqui por volta de 2,5. Tá bom. De maneira que a próxima vez que você for a uma loja, comprar um vestido, você pode chegar e dizer, eu quero um vestido de 2,4 eletronvolts. Se eu pedir um vestido de 2,4 eletronvolts, eu vou estar falando de um vestido que tem a mesma cor da máxima emissão do Sol, não é isso? Exatamente. A maior parte da emissão do Sol não é aqui? E também conhecido com o uniforme do Palmeiras. Então muito bem. Mas, professor, veja o que eu descobri. Que se a gente for olhar todas as frequências do espectro eletromagnético, essa parte que a gente está falando aqui é uma faixinha muito estreita entre as radiações possíveis, não é isso? Pois é, uma vergonha que só consiga ver isso de todo quer dizer, nós espectro. só conseguimos ver isso de toda a luz do mundo, né? Então, todos os outros fótons estão nessas áreas, tem muito mais fóton, imagino, nessas áreas vermelhas, né? Pretas, desculpe, do que nessa nossa faixinha estreita aqui. Exatamente. Então, isso daqui é o espectro do eletromagnético. E esse daqui é o espectro que está ampliado aqui. Tá bom, é o espectro luminoso. Lá de trás, exatamente. Tá. E o curioso é que essa parte daqui para cá e daqui para cá era totalmente desconhecida até 1865, quando o Maxwell descobriu que a luz visível era apenas... James Maxwell, um herói dos físicos, fez as equações que relacionam campo elétrico e campo magnético. Descobriu a natureza eletromagnética da luz. Não é pouco, mas voltando ao espectro do visível... No espectrofotômetro do Tiago, que está se doutorando, também tem um prisma, porque ele ali obtém um espectro. Como é que que aplicações são essas? O que o prisma faz? Dividir a luz nas suas componentes. Nossos olhos não são capazes de dizer quais são as partes da cor que estão lá. A gente olha para o Sol, a gente vê essa luz e a gente acha que é uma luz branca que é puramente branca. Na verdade, ela é uma mistura, como nós estamos vendo aqui, de uma infinidade de outras cores. Apresento o Tiago, que apareceu na conversa. Em seu mestrado, para estudar a molécula antibiótica anfotericina B, ele usou um espectrofotômetro. A máquina domestica a luz por meio da aplicação da descoberta de Newton de que ela pode ser decomposta. Aqui a gente trabalha em comprimentos de ondas, tanto no infravermelho, então que seriam comprimentos de onda abaixo do vermelho, da cor vermelha, e o ultravioleta. Essas regiões de comprimentos de onda, os nossos olhos não são sensibilizados. Mas então... quando você diz que o que vai incidir aí é luz branca, então é luz branca, mas não só na faixa do visível. Isso, então você vai ter frequências aí do infravermelho até o ultravioleta. Isso. E vai variar na passagem pela amostra? Como é que você vai... Então, essa variação, basicamente, existe um dispositivo que ele vai separando as cores. Então, que a gente, aqui dentro. Tá. Então, que é como se fosse um prisma, um pouco mais sofisticado, mas a ideia é um prisma onde você consegue decompor a luz em diferentes comprimentos de onda. O espectrofotômetro é um dos equipamentos do Laboratório de Biofísica Molecular do Instituto de Física da USP. Tiago fez seu mestrado com a chefe do grupo, a professora Maria Tereza Lamy. Basicamente assim, eu tenho uma fonte de luz que não é visível, que é aqui, né? E essa fonte de luz gera um feixe de luz branca. Então o que acontece? A hora que eu jogo esse feixe de luz branca sobre a minha amostra, ela de alguma forma interage com a luz, né? Só que essa interação ela é muito específica da minha molécula. Então, se eu colocar uma outra molécula, a interação com esse mesmo feixe de luz vai ser diferente. Tá bom. E nessa técnica, a luz tem que incidir e atravessar a minha amostra. Porque você vai descobrir coisas olhando a luz que sai. Isso, a luz que sai. Tá. Então, eu faço uma comparação entre a luz que deveria ter, a luz que entra e a luz que sai.
Por que eu faço isso? Porque a maioria da matéria ou moléculas, ela tem uma interação diferente com cada comprimento de onda. Então essa resposta ao comprimento de onda, ela é diferente. Para cada material. Para cada material. Ou para diferentes preparações do mesmo material. Em cada um dos recipientes, Tiago colocou anfotericina B. Na primeira preparação, o solvente deixa as moléculas isoladas umas das outras. O espectrofotômetro vai mostrar o espectro de absorção dos diferentes comprimentos de onda pela amostra. Esse gráfico já me mostra, na verdade, quais foram os comprimentos de onda que não conseguiram passar pela minha amostra. Nessa região, a minha amostra seria praticamente transparente. Que não absorveu nada. A anfotericina B, que está lá, nessa preparação que ela está, ela não absorve luz nesses comprimentos de onda aqui. E aí? Já é a região do ultravioleta. Tá. Então, daí o que acontece? Eu observo esses picos aqui. Nessa região de 415, a interação da luz com a anfotericina é máxima. Ou seja, existe uma grande transferência de energia da luz para a minha molécula. Então, existe uma absorção de energia. Nós vamos ver como é o espectro nesse novo solvente. Olha lá, mudou. Como eu interpretaria? Então, que esse morrinho aqui é um sinal de identificação da existência de 2 ou 3 anfotericinas juntas. Moléculas juntas, aglomeradas na sua solução. Voltando ao espectro eletromagnético. Raios cósmicos, raios gama, que é aqueles que a gente falou que são gerados no Sol, né, no centro do Sol, ou numa explosão nuclear. Raio X, que está por aí, mas que também tem no Sol, não é isso? Exato. E tem também no Synchrotron, no laboratório tem muito raio X. Aí tem ultravioleta, que já é mais comum, é esse que a gente precisa passar protetor, né? Exato. Tudo contra os fótons. Depois o infravermelho, nós já falamos deles. Falamos, ainda não mostramos. Mostraremos já já. Que que é emitido, por exemplo, pela lâmpada incandescente, que resulta em esquentamento. Micro-ondas, o que é? É o do forno? É o do forno. Então, e é também usado em comunicações. Em celulares, em televisão, usa frequência dessa. E aí, que comprimento de onda é aqui já? Aqui nós estamos cerca de 1 centímetro. Já é uma coisa grande. Quer dizer, enquanto no mundo aqui do raio gama é que tamanho? O raio gama, aqui nós estamos bem abaixo de 1 nanômetro. De forma que é uma coisa muito curtinha, muito energética. Pequena, E aqui o micro-ondas já tem, você falou, meio centímetro. Da ordem de centímetros. Tá bom. Isso não quer dizer que seja visível. Não é. A luz não é totalmente invisível, isso daqui. Tá bom. Mas, as ondas de rádio, tem mais ou menos 1 metro, está marcado ali. Isso, e aí tem ondas que são usadas para aplicações especiais, televisão e rádio, que tem tamanhos maiores. Tá bom. Então, a radiação eletromagnética pode ter... Qual é o máximo comprimento de onda? Existe um máximo? Não tem um limite. Pode ser quase tão grande quanto você quiser. É só ir diminuindo a frequência que ela vai ficando cada vez mais longa. Tá bom. Na prática, você só começa a usar o que está aqui nessa faixa. E do lado de cá são as frequências que têm aplicação prática. Do lado de cá são os vilões. São as frequências das quais a gente tem que se proteger. A começar pelo Sol, que você mencionou, mas pior ainda são as outras. Raio-X é uma coisa com que a gente não brinca. Mas então, e elas são, isso eu percebi no Synchrotron. Elas são malignas, vamos dizer assim, elas nos fazem mal porque elas penetram muito, não é isso? Exatamente. O raio-x, elas têm a capacidade de penetrar na matéria. De penetrar. E de fato o raio-x ele atravessa o nosso corpo como se não fosse nada. Isso. A única coisa que é capaz de bloquear o raio-x no nosso corpo é o cálcio que tem nos ossos. Porque o cálcio é um átomo pesado. Então ele consegue segurar o raio-x. Então ele absorve o raio-x. Ele absorve o raio-x. Por isso que uma chapa de raio-x mostra a imagem do esqueleto da pessoa. Agora, alas abertas para a entrada de uma das maiores invenções do século XX, a lâmpada incandescente. Um feito de Thomas Alva Edison. Antes de Edison, o mundo visto de longe seria assim. Hoje, o mundo de noite é um mundo aceso. A lâmpada, pode-se dizer,
foi uma ideia luminosa. Nós estamos vendo aqui uma lâmpada comum, uma lâmpada incandescente, que tem um filamento que foi aquecido quando eu acendi a lâmpada. E esse filamento, por estar a uma temperatura de cerca de 3.000 graus, ele emite essa luz que nós estamos vendo. Emite essa luz, está dizendo que está saindo fóton daí. Estão saindo fótons dali. E, na verdade, estão saindo muito mais fótons do que nós estamos vendo. Porque ele emite fótons desde o visível, né, desde o vermelho, que é a parte do visível, um pouquinho do laranja, um pouquinho do amarelo, mas também ele emite mais frequências mais baixas. Lá no infravermelho. Então tem muito infravermelho aqui, por isso essa lâmpada é quente. E ela também é pouco econômica, porque a maior parte da energia dela vai para lançar infravermelhos. Então imagine que você está aí na sua casa, numa noite de verão, já está quente, você liga a lâmpada, 80% da energia que você está pagando está sendo usada para aquecer mais ainda a casa. E quando emite infravermelho, esses fótons esquentam? Qualquer fóton esquenta. Né? Agora, o fóton no visível esquenta, mas pelo menos serve para iluminar. Mas aí tem esses fótons no infravermelho, eles só esquentam. Eles só esquentam, então, desse ponto de vista, numa noite quente, são certamente nocivos. Quer dizer, a lâmpada incandescente emite mais no infravermelho, que é invisível, do que no visível. Não está sozinha no mundo. Também estrelas se comportam da mesma maneira. E do que depende a cor da emissão? Depende de quem está emitindo, dos corpos, como vai dizer a Adriana. A luz é produzida por corpos com diferentes temperaturas, né? Ou seja, o que eu estou falando? Por exemplo, o Sol, na superfície do Sol, a temperatura é da ordem de uns 6.000 graus centígrados. E essa emissão, então, sai, né, ali com um pico, né, bem no meio do visível, mais ou menos, entre amarelado, por aí, amarelo, um pouco de verde. Agora, no caso, por exemplo, de uma estrela que vai ter uma temperatura menor, né, que é o caso da estrela Betelgeuse, né, que está na constelação de Órion, é uma estrela que a gente vê avermelhada. E é por quê? Porque a temperatura está da ordem de 3.000, 3.500. Deve ser essa a temperatura do filamento da lâmpada. Já uma estrela mais azulada, que a gente enxerga mesmo azulada, no céu mesmo a olho nu, já estaria com uma temperatura aí da ordem de uns 10.000 graus. Nós, como seres humanos, também produzimos radiação. Mas como nós estamos a uma temperatura aí da ordem de 36, 37 graus centígrados, a nossa radiação sai no infravermelho, né? Daí aqueles binóculos para serem usados à noite, né, dos militares, no infravermelho, que você consegue detectar os humanos. Você não está detectando, né, humanos não, qualquer ser vivo quente, né, de sangue quente. Então, aí, porque o que o olho não enxerga, porque só enxerga no visível, os sensores, né, do binóculo conseguem detectar no infravermelho. E aqui é uma imagem do Sol no infravermelho, né, porque o Sol emite a radiação em todo o espectro eletromagnético, porque tem aí todas as temperaturas. Quer dizer, energia e luz andam sempre juntas. A luz aceita ser tratada como senhora onda ou então como dona partícula. Luz, energia e calor têm enviados especiais. São os fótons. Até já! Vamos lá. Como o tempo é curto, vamos depressa ouvir o René Nome, jovem pesquisador do Instituto de Química da Unicamp. O tempo dele é ultra curto. Neste ano, ele se prepara com lasers, espelhos e lentes para estudar eventos elementares, que demoram muito, muito, muito pouco. O evento elementar que nos trouxe até René é o momento da coleta dos fótons que chegam do Sol pelas plantas. Absorção de luz por parte da clorofila e transferência de energia até o centro onde vai acontecer a fotossíntese. É esse tipo de problema que René anda estudando. Eu estudo dinâmica de líquidos numa escala de tempo específica, que é de femtosegundos, um femtosegundo 10 a menos 15 segundos. É a escala de tempo ideal para observar eventos elementares. É um evento muito curto. Muito curto. Nós chamamos a comunidade que trabalha nessa área, se autodenomina de comunidade que trabalha com espectroscopia ultra rápida, de eventos ultra rápidos. Pois é, está aí uma comunidade grande. A orientadora do Tiago, professora Lamy, do Instituto de Física da USP, na cidade universitária, faz parte dela. Também o professor Vanderlei Banhato, do outro Instituto de Física da USP, de São Carlos. E a Cássia Marquezin, doutorada na Universidade de São Paulo e contratada pela Universidade Federal de Goiás.
O síncrotron também participa, domesticando fótons de alta energia para uso na pesquisa. Quem é da espectrografia ultra rápida usa lasers que emitem fótons de uma cor só, todos na mesma direção, mas em pulsos. Esta é a imagem que um laser de pulso do laboratório do professor Vanderlei deixou em uma folha branca. Para os lasers pulsados, como eles dizem, tudo é ultra rápido. A maioria dos dispositivos eletrônicos que medem dinâmica, eles têm uma resolução temporal, na melhor das hipóteses, o melhor dispositivo na faixa de picosegundos, 10 a menos 12, centenas de picosegundos. Então, quando o instrumento for medir, o fenômeno já aconteceu. O fenômeno já aconteceu, o fenômeno que a gente quer estudar. Agora imagine. Uma molécula de um líquido qualquer, água, realizando esse movimento de rotação, demora centenas de femtosegundos. Esse movimento de translação demora 60 femtosegundos. Um outro movimento muito conhecido em moléculas de água, que é a vibração, também acontece na mesma escala de tempo, de 150 a 200 femtosegundos. Imaginou? Toda essa movimentação da molécula de água, quem causa é um fóton da frequência certa captado pela clorofila. O fóton absorvido mexe a molécula, leva ela de seu estado fundamental de energia para um estado excitado. No caso específico de absorção de fótons, eu vou interrogar quanto tempo ele fica no estado excitado. No caso de espalhamento de luz, eu posso interrogar quanto tempo a molécula demora para fazer esse movimento de orientação. E diferentes moléculas têm tempos diferentes. Átomo também fica em estado excitado, quando um de seus elétrons absorve um fóton. Absorver significa ficar com a energia do fóton. A absorção de luz pela clorofila e essa transferência de energia para o lugar onde vai ocorrer a fotossíntese, isso que você falou? Isso, fotossistema 1 e 2. Tá. Isso leva quanto tempo? Na faixa de femtosegundos. Mas no caso da clorofila, o que acontece? No caso da clorofila, especificamente, num aparelho fotossintético, essa energia excitada, ela é transferida, ocorre uma transferência de energia da clorofila, da molécula da antena que capta a luz, até um centro que é chamado de centro reativo, o fotossistema 1 e o fotossistema 2, que vão utilizar essa energia para levar a cabo reações químicas. O que acontece é que a posição de cada uma dessas 200 moléculas de clorofila é longe de ser aleatória. É uma posição estratégica, uma posição ideal, do ponto de vista de separação entre duas moléculas, é uma posição ideal para que ocorra a transição desse elétron que está oscilando, absorver a energia do fóton, para que ele transfira essa energia para uma segunda molécula de clorofila, que está mais perto do centro reativo, e ela começa a oscilar. Esta é a melhor imagem produzida por cientistas para descrever esse processo. A partir do momento que ela começa a oscilar, a primeira molécula já transferiu essa energia, ela para de oscilar. E uma terceira molécula aqui, e a oscilação acaba sendo então transferida. A segunda para e a terceira começa a oscilar, a terceira para e assim por diante. Mais energia chega lá. Mais energia chega lá porque ela está sendo efetivamente transferida da primeira molécula onde aconteceu a absorção de luz, o evento inicial, até a oscilação de várias moléculas de clorofila, até a energia se transformar em separação de carga através de uma membrana. A separação entre duas moléculas é um dos componentes. A orientação entre as moléculas é outro componente e que cor que cada molécula absorve é um terceiro componente. Também pode acontecer de o fóton ser absorvido, excitar a molécula e depois reemitido com frequência menor. Chama-se fluorescência. Isso também é muito do interesse dos espectroscopistas ultra-rápidos. Cássia e Tereza. Nesse caso, por exemplo, a gente está tendo informações sobre uma bicamada lipídica, que é um modelo de uma membrana de célula. Então a gente tem informação sobre a bicamada lipídica, que não é fluorescente, através dessa molécula que é fluorescente. Né? Então isso é uma sonda. Você consegue saber o que está acontecendo com a mobilidade da membrana através da mobilidade da sonda. A gente mede como é que a sonda está se mexendo dentro desse ambiente. Sabendo se a sonda se move mais ou menos rápido, você pode saber se ela está ligada ou não a uma macromolécula, por exemplo, a uma proteína ou não. Então ela absorveu luz e foi para o estado excitado. Aí ela fica um tempinho nesse estado excitado. Isso é uma coisa interessante. Esse tempinho que ela fica no estado excitado, ela interage com o meio em volta dela. E aí ela volta para o estado fundamental. Aí ela emite um outro fóton, que em geral, inclusive, é de uma energia menor do que o fóton que ela absorveu.
Aí esse fóton que ela emite que é o que a gente mede. Que aí a gente vai estudar ele, estudar o decaimento dele, a intensidade, a anisotropia. E aí, a partir disso, vocês ficam sabendo coisas sobre o lugar onde está a sonda. Exatamente, o microambiente onde está a sonda. Engenhoso. É fantástico, sensacional. O professor Vanderlei usa a luz bem domesticada dos lasers para descobrir sobre acontecimentos muito íntimos. Enquanto a luz, de um modo geral, ou de uma lâmpada incandescente, ou do sol, é composta de muitas frequências, o laser só pode ser produzido numa única. Então ele é o que nós chamamos monocromático. Aliás, é essa propriedade da monocromaticidade dele que dá um pouco da grande aplicabilidade dele para usá-lo como um instrumento analítico. Toda vez que eu jogo o laser na matéria, a luz que volta ou a luz que desaparece, que são coisas que eu posso medir, estão me revelando os segredos microscópicos a nível atômico, a nível molecular. Então é por isso que a gente usa a luz nesse laboratório. Nós trabalhamos em entender como que os átomos se combinam formando as chamadas ligações químicas. Para enxergar a matéria nesses detalhes, como por exemplo, enxergar a formação de uma ligação química, eu ou preciso ter a capacidade de olhar a matéria muito rapidamente, porque os átomos estão ali que de repente formam uma molécula. É muito rápido esse processo. Ou eu uso algo muito rápido no tempo, ou eu faço isso acontecer lentamente no tempo. Para fazer isso eu tenho que fazer os átomos andarem lentamente. Com o uso da luz, isso é possível. Quando a gente fala em luz, a gente pensa na parte de energia, né? Tá bom. Mas existe também uma parte de força associada com a luz. Toda vez que a luz interage com um objeto, ele também faz uma forcinha. Tem um esforço mecânico associado com isso. E se eu souber usar esse esforço mecânico de forma adequada, eu posso desacelerar o átomo. Então, a maneira que eu faço aqui, eu produzo átomos que normalmente estão muito rápidos, 500 metros por segundo, passando por essa máquina que você está vendo aí, eles são desacelerados até centímetros por segundo. E aí, depois que eu reduzir a velocidade deles por um fator maior do que 1000, eles estão lentos o suficiente para que eu possa ter tempo agora de enxergar a formação das moléculas. É como ter um átomo andando e eu jogo luz contrário e ele desacelera e eu coleto todos numa região do espaço e fico assistindo de camarote o encontro atômico a uma velocidade muito baixa. Os átomos têm uma certa energia que é dada pela distribuição de carga ao redor deles. E a luz, interagindo com isso, sabe me dizer exatamente o que está acontecendo. Então, enxergando e aprendendo a ler a luz, aqui é como um aprendizado. Eu tenho que interpretar a luz que vem dos átomos. Harry sintetizou assim o que fazem os cientistas. Quando a radiação chega na matéria, ela tem vários fenômenos de interação com a matéria. A gente explora esses fenômenos. Bem colocado. É explorando os fenômenos da interação da luz com a matéria que todos esses pesquisadores aprendem sobre seus objetos de estudo. Fazia tempo que a Vale do Rio Doce dos Fótons não aparecia. Ainda há perguntas para o Harry. Uma delas. Vocês consideram a radiação gerada aí como onda ou vocês consideram como partícula? Como é que é aqui? É uma boa pergunta. Para melhor apreciar a resposta que vem aí, o Luiz tem uma coisa para contar antes, sobre o experimento de Young. Você se lembra que no final do século XVII, a luz foi entendida por Huygens como onda e por Newton como partícula. No início do século XIX, o trabalho de Young confirmou a visão ondulatória. É o que o Luiz vai nos contar. Ele tirou qualquer dúvida sobre a questão, porque quando você tem essa montagem, se a luz fosse constituída de partículas, os fótons iriam passar pelas duas fendas e iriam se acumular do outro lado, da mesma maneira que se eu tivesse um buraco naquele anteparo. O que nós vemos ali, porém, é uma interferência. Nós vemos máximos e mínimos, e isso só acontece com onda. Então, isso só acontece com onda. É a mesma coisa que se a gente for no lago ou na água e botar bater na água em dois lugares diferentes. É isso? É igual? Exatamente. As ondas vão se superpor, ora elas se somam, ora elas subtraem, então dá máximos e mínimos como a gente está vendo ali na frente. Então, a parte preta seria um mínimo, a parte escura, né, as partes escuras, a parte clara
é um lugar onde está somando, então, a luz que vem de uma fresta com a luz que vem da outra fresta. E aí, onde elas se superpõem destrutivamente, não é isso? Destrutivamente. Porque é uma interferência, é uma figura de ressonância também, não é isso? Isso. Onde a interferência é destrutiva, então, apagou ali. Exato. Então, agora, professor, acontece que esta mesma figura, a gente foi produzida num laboratório em 2005, mas jogando fótons, ao contrário do que o senhor falou aí, que se fossem fótons, então, seria tudo branco atrás. Temos agora uma surpresa pela frente. Né? E vamos ver primeiro e depois comentaremos. Tá. Veja o que acontece, essa é a mesma experiência do Young, mas feita com muito pouca luz. Tá. De maneira que a luz vai chegando aos poucos. Tá. Isso que nós estamos vendo, esses pontinhos são fótons chegando ali. É a única interpretação que nós podemos ter. Daí são fótons, são partículas que estão chegando uma a uma. E elas estão passando por duas fendas. Por duas exatamente fendas. A mesma experiência que nós vimos antes. Tá. O interessante é que, em primeiro lugar, a gente vê as partículas chegando e, por outro lado, aos poucos, elas vão reconstituindo aquele padrão que nós... Quer dizer, a gente também tem aí máximos e mínimos. Esse diagrama que está embaixo, ele mostra o quê, professor? Ele mostra quantos fótons cada região do quadro recebeu. Então, o que a gente vê é que tem máximos e mínimos, exatamente daquela mesma onda que nós vimos antes. É pouco fóton mesmo, porque no lugar que tem mais não chega a 300 fótons, não é isso? Isso, exatamente, são pouquíssimos fótons. Agora, no comecinho nós tínhamos 2, 3, 4, aí cada um ia chegando no seu lugar. Quando eu tiver um número muito grande, não 300, mas eu tiver 1 milhão de fótons, eu já não vou saber mais se eles chegaram aos poucos ou se formaram aquela onda que nós vimos. Bom, então fótons também podem interferir? É essa a conclusão que essa experiência mostra. E de fato, essa experiência foi feita recentemente, mas já 2005. Já se entendia que as coisas teriam que ser assim há muito tempo. Mas então, afinal, onda ou partícula? A resposta. São partículas que se guiam por ondas. A luz é uma onda, essa onda só serve para dizer para os fótons como eles devem se comportar. Vocês consideram a radiação gerada aí como onda ou vocês consideram como partícula? Como é que é aqui? É uma boa pergunta. Na verdade, quando a gente vai falar nos elementos ópticos, que seria o primeiro elemento da linha de luz, né? O que a gente chama dessas saídas, que são as nossas estações experimentais. Essa tem uma aqui embaixo. Temos uma aqui embaixo. Nessa cabana óptica, a gente tem elementos ópticos que servem para condicionar, ou de certa forma, monocromatizar e focalizar a radiação. Nessa hora, a gente enxerga a radiação como onda. Porque os elementos que a gente usa lá são, por exemplo, monocromador. Né? Em geral, a gente usa um cristal. Né? E aí, para a gente selecionar a radiação que a gente quer, a gente usa o fenômeno de difração no cristal, que é um fenômeno ondulatório. Né? Quando a gente vai focalizar a radiação, a gente pode usar espelhos. O próprio cristal, às vezes, pode ser usado para focalizar também. Né? Agora, quando a gente vai chegar aqui na amostra e os fenômenos que vão começar a acontecer dentro da amostra, absorção da radiação, né? Aí você já tem que começar a pensar como fótons. Quando você vai usar o detetor, né, em geral tem detetores que são contadores de fótons. Então você vê eventos acontecendo nesse detetor, são pulsos chegando, que são os fótons chegando no detetor. Essa é uma linha que trabalha na faixa de raio-x. Né? Então, uma frequência alta maligna. É a radiação ionizante que a gente diz. Né? Então ela trabalha numa faixa, inclusive, de raio-x, que a gente pode até dizer raios-x duros. Raios-x duros, aqueles raios-x acima que já são dezenas de quiloelectronvolts. Então né? Comprimento de onda, vamos pensar em comprimento de onda da ordem de 1 angstrom. Né? Que é o comprimento de onda que é comprimento da ordem das escalas de separação atômica num cristal. Tá bom. E que também tem energias na escala necessária para você arrancar um elétron de um nível profundo de um átomo e promovê-lo para um nível desocupado. Ou seja, até inclusive ejetar o elétron eventualmente. Então, por que vocês se referem mais a grandeza, a energia do que a frequência ou do que a comprimento de onda? Porque, em geral, a energia que a gente se refere na linha de luz, ela está relacionada aos fenômenos que você quer observar com aquele experimento na linha de luz. Né? Então, quando eu falo em energias da ordem de 100 eletronvolts
ou até 1 kV, isso é pouco, em particular. Né? Isso é pouco, né? É uma radiação de ultravioleta, por exemplo, ela já praticamente não penetra na matéria. A penetração dela na matéria é muito pequena. Né? Então, os experimentos aqui, em particular nessa linha, tem que ser todos feitos em vácuo, porque o ar mesmo já absorve toda a radiação. Entendi. Aqui é um exemplo típico, né? A gente usa o efeito fotoelétrico, onde você tem manifestação típica de natureza particular. Assim, né? usa o efeito fotoelétrico? Você chega com a radiação, né? Chega com a radiação por aqui. Na amostra, isso, a radiação está chegando por aqui. E ali dentro vai ter a amostra, lá dentro, isso. Tá. Aqui não vai, tem uma interrupção. Aqui ele não está montado. Ele foi, na verdade, foi sendo desmontado, vai vir uma outra estação experimental no lugar dessa agora. Tá bom. Tá? Essa Mas, digamos, não, no funcionamento. A radiação estaria vindo. Em condição de funcionamento não teria esse gap entre os dois. Bom, aí a radiação. Lá dentro estaria a amostra. Lá dentro estaria a amostra, isso. E aí a radiação vai chegar na amostra e vai arrancar elétrons da amostra, na verdade, através do efeito fotoelétrico. Esses elétrons, eles vão ser acelerados para o que a gente chama de analisador de elétrons, né? Essa boba, na verdade, ele tem um campo elétrico que faz diferenciação da energia dos elétrons. Né? Então, se o elétron vem mais veloz... Tudo usando as propriedades eletromagnéticas, ondulatórias nesse caso. No caso agora não. Agora a gente está usando a propriedade corpuscular do elétron. Né? Tá bom. Né? Porque agora já passou, né? O fóton absorveu, arrancou o elétron tem uma certa energia, ele vai encontrar um campo elétrico, dependendo da velocidade que ele tenha, ele vai ser mais defletido ou menos defletido. Quer dizer, aí é a matéria se comportando como onda. Isso. Não é ainda. Os elétrons, na verdade, são partículas, são carguinhas mesmo, né? São carguinhas. São carguinhas e ela é massa pequena, elas vão ser defletidas por esse campo elétrico e vão ser detectadas. E aí isso permite você fazer uma distinção da energia dos elétrons que foram arrancados. E aí você conhece as propriedades do material que você está estudando. Exatamente. Antes de terminar, uma descoberta fundamental do século XVII que ficou para trás. Havia um astrônomo, depois ficou muito famoso, chamado Remer, dinamarquês. E o Remer resolveu medir o tempo que Io leva para dar uma volta em torno de Júpiter. Que é isso que a gente estava vendo aqui. É isso que está nessa ilustração. A ideia é essa que nós estamos vendo. Tá. Historicamente, o que aconteceu foi que o Remer fez as suas medidas e ele fez várias vezes ao longo do ano, para ter mais precisão. O que ele mediu? Ele mediu o tempo que o satélite levava para dar a volta em torno de Júpiter. Mais precisamente... A gente pode ver isso aqui ali, né? Isso é um pouco difícil de medir isso. Então, o que ele fazia era medir o tempo que o satélite ficava atrás de Júpiter. O satélite, quando dá aquela volta, no momento ele está aqui e depois aqui ele reaparece. Então, quem está aqui na Terra consegue enxergar durante um certo tempo, depois ele some e depois volta a aparecer. Então, ele media esse tempo para saber qual é o tempo da órbita. E ele descobriu, estranhamente, que se a medida era feita, digamos, em janeiro, dava um valor. Quando ele media em agosto, dava outro valor. Quando ele media em novembro, dava ainda outro valor. Então, variava com a época do ano. E por quê? Pois é, uma pessoa mística podia até achar que tivesse alguma coisa a ver com o que está acontecendo aqui na Terra. Mas o Remer era mais esperto e ele percebeu que isso tem a ver com a velocidade da luz. Tá bom. Vamos entender por quê. Então vamos entender. As distâncias são muito grandes. Tá bom. Então a luz leva muito tempo para vir de Júpiter até a Terra. Ela demora uns 40 minutos, mais ou menos. É longe assim. É longe assim. Tá bom. Então, quando ele vê alguma coisa, ele está vendo o que aconteceu 40 minutos antes. Tá bom. Então aqui ele está olhando, ele vai ser a última visão que ele vai ter do satélite, porque o satélite agora vai se esconder atrás de Júpiter. O satélite vai se esconder. Isso. E daqui a pouquinho, agora... Ele vai ver de novo. Ele vê de novo. Só que o que ele está vendo é a luz que veio do satélite até a Terra no começo e a luz que veio do satélite até a Terra no final. Como a Terra quase nem se afastou, nem se aproximou de Júpiter, então esses dois tempos são praticamente iguais e não atrapalham a medida dele. Mas vejamos o que acontece agora, quando a Terra está numa outra fase da sua órbita.
e agora ela está se afastando. Ali, digamos que fosse janeiro. Agora isso. Aqui nós estamos dizendo, digamos que fosse setembro. Setembro, né? Tá. Nós estamos nos afastando de Júpiter. Né? Então, quando a luz sai daqui e vem até a Terra, tá. Cada vez ela vai demorar mais tempo para chegar na Terra. Tá certo. Então, se ele faz a primeira medida, quando a Terra está por aqui, tá. Ele obtém um resultado. Na Terra, nessa posição, você falou em 40 minutos. 40 minutos. Tá. Quando ele faz a medida enquanto a Terra está correndo daqui para cá, tá. Ele demora mais do que 40 minutos. Tá bom. Tá? E isso, ele percebeu, é por causa que a luz demora muito tempo para vir do... Porque aqui demora mais, porque ela tem que andar uma distância maior. Maior, exato. Tá. E, então, através das medidas dele, ele conseguiu calcular a velocidade da luz. Curioso que naquele tempo não se sabia a distância de Júpiter à Terra, então ele não conseguiu calcular a velocidade da luz precisamente, mas ele conseguiu mostrar que a velocidade da luz era tantas vezes maior do que a velocidade da Terra. Porque é claro que é isso que interessa. Se a Terra tivesse parado, esse efeito não existiria. Então ele mostrou que a velocidade da luz é cerca de 10.000 vezes maior que a velocidade da Terra na órbita dela. Com isso ele mostrou que é finita. Muito bom. Foi muito bacana, principalmente saber do poder da luz como um instrumento analítico, né? Para analisar átomos, moléculas, né? Ao mesmo tempo, você começa a entender coisas simples que tem uma explicação que não é tão... Quando tudo começa a fazer sentido, não é tão difícil assim. Eu aprendi também como esse tema ele é instigante, é inspirador, enfim, é desafiador e como é um tema bacana. Então foi eu apontaria esse programa como, sem dúvida, um dos mais interessantes e bacanas que eu já fiz até hoje. E me fez ver também, prestar mais atenção, o pingo de chuva caindo com o sol, alguns pontos de luz que a gente passa e você acha tão normal, mas quando você para ver direitinho, você vê que é um negócio maravilhoso. Gostei muito.